E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bom, Ben 10, assim como qualquer franquia existente, teve ideias conceituais, ideias que foram pensadas pela produção da série, mas foi descartada e substituída por uma ideia que ficou no material final. Isso aconteceu muito na pré-produção do clássico do Força Alienígena, que tinha ideias completamente diferentes do que ficou no material final, mas essas ideias foram descartadas e nunca mais foram reutilizadas em algum outro momento da franquia. Ou será que não? De acordo com Duncan Royal, muitas das ideias presentes no reboot são reutilizações de ideias conceituais do clássico que foram descartadas. A gente não sabe todas as coisas do reboot que foram baseadas em ideias conceituais, também porque a gente não é a produção da série, a gente não sabe todas as coisas que foram pensadas e foram descartadas na franquia, mas a gente sabe algumas das coisas confirmadas pelo Duncan. Então no vídeo de hoje eu vou falar todas as ideias conceituais do clássico que foram descartadas e reutilizadas no reboot. E deixando claro que, como eu disse, aqui só vai ser o que foi confirmado pelo Duncan, ou pela Man of Action, ou por alguém da produção do reboot. Então deixado isso claro, vamos começar com o vídeo. Vamos começar com um exemplo clássico entre os fãs, o design do Insectoid. Na pré-produção do clássico, a ideia original era que o Ben, ao invés de se transformar em alienígenas com Omnitrix, ele se transformaria em versões alternativas de si mesmo que possuíam poderes e eram basicamente heróis. Essa ideia foi descartada e substituída pela ideia que a gente conhece dos alienígenas. Bem, alguns alienígenas estavam presentes nessa pré-produção, claro, como versões alternativas do bem, mas porém eram versões conceituais dos alienígenas que a gente conhece, e um deles era o Dragonfly, que era a versão de pré-produção do Insectoid. Como podemos ver, o Insectoid originalmente era planejado para ser um humanoide, o que faz sentido porque ele basicamente é uma versão alternativa de um humano, não de um alienígena, só que aí foi descartado e substituído por um inseto. Só que no reboot, como dito pelo próprio Duncan Royal, as crianças elas tinham medo do design do Insectoid original, então a Cartoon Network obrigou a produção a criar um novo design do Insectoid onde ele seria humanoide e, é claro, não desse medo. Aí então surgiu o Insectoid do reboot. E como podemos ver, ambos os designs são bem semelhantes, eles têm a mesma coloração, ambos são humanoides, pés são parecidos. Basicamente o Insectoid do reboot é implícito ser baseado nesse Dragonfly. Outra ideia conceitual descartada reutilizada no reboot são os designs do Omnitrix. De acordo com o Duncan Royal, o motivo do Omnitrix mudar a aparência ao decorrer das temporadas, além é claro de fim de marketing e para diferenciar cada temporada, é porque a produção queria reutilizar designs descartados do Omnitrix original. Portanto, todos os Omnitrix que a gente vê ao decorrer do reboot são designs descartados do Omnitrix original. A gente não sabe de qual série é cada design do Omnitrix, mas é bem provável que seja da série original mesmo. Cavaleiros Eternos serem apenas uma pessoa. De acordo com Duncan Royal, a ideia dos Cavaleiros Eternos originalmente não era para eles serem aquela incorporação xenofóbica que a gente vê no clássico, era para eles na verdade serem uma única pessoa, na qual é extremamente rica e é contra essa ideia dos humanos se juntarem a alienígena. A gente não sabe como era a ideia original no clássico além disso, mas é bem provável que ela tenha sido descartada porque a produção não gostou muito da ideia e preferiu a organização para fazer mais sentido. Mas no reboot eles adaptaram essa ideia e pra mim até que a ideia fez bastante sentido no reboot aí de ser só uma pessoa, porque na verdade não é uma pessoa por si só, é um capacete. De acordo com a produção, o Cavaleiro Eterno do reboot, ele na verdade é um capacete parasita criado há muito tempo atrás e que usa corpo de outras pessoas para conseguir uma enorme riqueza com empresa de fachada. Aí chegou um ponto nos dias atuais, onde ele começou a observar as ações do bem desde que ele enfrentou a Hidromança lá no episódio Filtro de Água. E esse capacete também é xenofóbico, não gosta da ideia de humanos se juntarem a aliens, e por isso ele bolou todo aquele plano de viagem do tempo que foi abordado lá no final da terceira temporada. Kevin possuindo seu próprio Omnitrix. Esse aqui também é bastante conhecido. Mas bem, basicamente, de acordo com Duncan, a ideia original do Kevin não era que ele fosse um humano mutante que absorve energia, mas sim que ele tivesse a sua própria versão do Omnitrix. Isso deve pois a ideia do Kevin no clássico é que ele fosse um reflexo maligno do que seria o bem se ele usasse seus poderes para benefício próprio, sem ter alguém como o Vomax e a Gwen para auxiliar ele para o bom caminho, fazendo com que ele virasse basicamente um vilão. Esse era o Kevin no clássico, por isso que a produção queria pôr o Kevin com o Omnitrix, mas eles descartaram a ideia e colocaram o Kevin para ser um humano mutante que absorve energia.
Aí depois um alienígena que se parece com um humano e que absorve energia. Aí depois um humano mutante que teve memórias falsas que pensava que era um alienígena. Enfim, a novela que todo mundo conhece. Mas enfim, essa era a ideia original que foi descartada e foi reutilizada no reboot. E convenhamos, no reboot essa ideia teve até que bastante desenvolvimento e a ideia do Antitrix até que é bem legal. Um Omnitrix que transforma o usuário em híbridos mutantes das suas transformações. Mutante Rex e Ben 10 serem do mesmo universo. Na época em que Ben 10 e Mutante Rex Heróis Unidos foi lançado, a Man of Action confirmou que a ideia original do crossover é que ambas as séries se passassem no mesmo universo. Essa era a ideia original. Iria ter muita controvérsia Mutante Rex ser no mesmo universo de Ben 10? Sim, iria ter muita controvérsia, mas essa era a ideia original. Ela só foi descartada porque ambas as séries possuíam produtoras de brinquedos diferentes, e aí eles colocaram para ser universos diferentes. Mas infelizmente essa ideia foi reutilizada no reboot, e sinceramente não faz lógica Mutante Rex e Ben 10 fazerem parte do mesmo universo, nem no reboot nem no clássico. Se eles pelo menos desenvolvessem, até que faria sentido, mas no final das contas só foi uma ideia colocada no nada mesmo em Ben 10. E a última ideia conceitual descartada está presente no especial Alien X Extinction, onde nesse especial o Alien X atacou uma dimensão no qual o Vomax e o Ben viajaram sem a Gwen. A ideia do Ben e do Max viajarem sem a Gwen é uma ideia da pré-produção do clássico, na qual naquela época a Gwen não era a prima do Ben, e sim sua amiga de escola. A diferença da pré-produção para o especial é que na dimensão 2041.5 a Gwen ainda é prima do Ben, e ela só não foi nas férias de verão com os dois porque ela preferiu estudar nas férias. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou alguma dessas ideias interessantes, comenta aqui embaixo. Obrigado por terem assistido, deixa o like e se inscreva no canal. Valeu e fui!